Boa noite na presença de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro 80 dias de dedicação ao templo. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino para receber as notificações dos próximos episódios, não somente deste quadro, mas de outros quadros deste canal. E também já senta o dedo aí, esse dedo santo nesse like, compartilhe com todo mundo, todos que estão perto, todos que estão mais longe, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus abençoe a cada um, que vençam hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Daqui a um pouquinho, nós estaremos entrando em mais um dia de jejum. Jejum, oração, leitura da Palavra de Deus, meditação da Palavra de Deus, comunhão com o Senhor, nosso Deus, comunhão com os seus filhos, os nossos irmãos. Amém? Este tempo maravilhoso que Deus tem reservado, 80 dias de dedicação consciente ao templo físico do Senhor Espírito Santo, que é o nosso corpo, e o templo místico, ou seja, espiritual de Deus na terra, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, os nossos semelhantes, nossos irmãos, aqueles que nasceram do Espírito, como nós também nascemos, né? Aqueles que são um conosco e nós devemos ser um com eles pelo Espírito que nos liga, o Espírito que nos funde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Isso é maravilhoso, amém? Então, de forma consciente, nós estamos sendo orientados, despertados para que reinemos em vida. Nós fomos projetados para reinar em vida. E temos aprendido do Senhor que este reino, este governo não começa fora, começa dentro. Começamos a reinar, a governar a partir da nossa alma. Amém? Devemos governar nossas mentes, nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades. Então o reino começa dentro e não fora. Por isso do jejum, por isso da aplicação a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estarmos em comunhão com Deus, buscando em todo o tempo, em oração, intercessão, em clamor, amém? Em relacionamento no nome de Jesus e transbordando para a comunidade de fé a qual pertencemos, a família espiritual, Carral, a qual nós pertencemos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Se você não pertence a nenhuma família ainda, você precisa conhecer a família Apen Church, que é mais do que um lugar para visitar. Somos uma família para pertencer. Estamos aqui no extremo norte do Brasil, na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Você que mora nessa região, nas redondezas, venha pertencer a esta família no nome de Jesus, que é o lugar do seu chamado, o lugar do seu propósito. Agora, se você mora longe, outras nações, outros estados, outras cidades, não se preocupe, nós temos a APN online. Você pode estar participando, pertencendo de modo online, recebendo o mesmo cuidado no nome de Jesus, o Rei da Glória. Mesmo amor, a mesma unção, mesma autoridade que é liberada presencialmente no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? É importante pertencermos a uma comunidade, a uma família. Por que comunidade? Por que família? Porque família é um grupo de pessoas que tem tudo em comum. Tudo em comum. Aí vem comunidade. Ter tudo em comum. Os que pertencem a uma comunidade têm tudo em comum. Mesma linguagem, mesma visão, mesma maneira de pensar. Estamos a entender? E nesta família, a Penny Church, nós temos a mente de Cristo. Nós prezamos em ter a mente de Cristo. Os mesmos pensamentos que houve em Cristo, os mesmos sentimentos que houve em Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, os mesmos desejos que houveram em Cristo. Em o nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vamos entrar no reino, vamos entrar no governo, reinar em vida. Gênesis capítulo 12, abra sua Bíblia. Somente o verso 4, diz assim, ó. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Glória a Deus. Olha que interessante. O Senhor aparece a Abrão. O Senhor faz uma chamada, chama ele, convoca ele para sair do seu país, da casa do seu papai, do meio dos seus parentes, para ir para uma terra desconhecida, uma terra que ele não sabia. Mas quando ele chegasse lá,
Deus iria confirmar e dizer, olha, é aqui, ok? É aqui que eu vou te engrandecer, é aqui que eu vou te abençoar, esta terra, toda a sua extensão que eu vou dar, não somente a ti, mas a tua descendência, glória a Deus, é aqui que eu vou prosperar, você e sua descendência. Então, Deus, ele pediu, ele exigiu coisas de Abraão. Que ele saísse do seu país, da casa do seu pai, do meio dos seus parentes. Abraão saiu, como nós lemos o texto, como nós ouvimos, partiu, mas levou o seu parente Ló. Ele tinha 75 anos, Abraão tinha 75 anos. Quando você lê as escrituras, vai seguindo os capítulos e vendo a história, o decorrer da história, as promessas do Senhor só se cumprem mais à frente. Já com 90 e tantos anos de vida de Abraão. Estamos a entender por que isso? Porque ele levou tempo para se render ao governo de Deus. Ele levou tempo para se render ao governo de Deus. Abraão queria dar o jeitinho dele. Abraão queria fazer segundo o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele desejava. Ele não fez segundo o que Deus determinou, o que Deus requereu dele. Isto atrasou ele. Agora, pense comigo, quantas coisas estão sendo atrasadas em nossas vidas, ou já se atrasaram em nossas vidas? Promessas, palavras que Deus nos liberou de promessas que iriam se cumprir, mas estão atrasadas, estão retidas porque nós não estamos governando. Nós estamos governando sobre as nossas almas, nossas mentes, emoções e desejos, porque ainda queremos o nosso querer e não querer dele, porque ainda estamos vivos demais, porque ainda não morremos para o eu, para vivermos Cristo, para vivermos a perfeita vontade do Pai que é Cristo. Então nós devemos nos ater a essa realidade, que neste tempo de jejum, nono dia de jejum, nós tenhamos ativado em nós essa consciência de que enquanto estivermos vivos, enquanto o eu aparecer, enquanto o eu estiver à frente de Deus, meu Deus do céu, nada irá se concretizar em nossas vidas. Promessas feitas não irão se cumprir. Promessas feitas se atrasarão. Se Abraão tivesse obedecido de imediato, saído do país dele, da casa do pai, do meio dos parentes, meu Deus, com 70 e tantos anos ainda, iria se cumprir na vida dele as promessas. Eu não quero esperar a minha vida toda para ver o que Deus prometeu se cumprir em minha vida. Não, eu quero que seja hoje, que seja agora. É por isso que hoje e agora eu abro mão do eu abro mão de tudo. Eu me rendo, eu não quero nem saber, eu me rendo. Se é para deixar país, eu deixo. Se é para deixar a casa do pai, eu deixo, como eu fiz. Eu fiz uma oração, eu me ajoelhei nos pés dos meus pais, pastor Ednei, pastora Conceição, e eles tiveram que orar por mim, como Abraão e Sara liberando Isaac. Sabe, foi uma morte para eles e uma morte para mim, porque eu sou o primogênito, parte de pai e mãe. Então foi muito difícil. Parecia que estava arrancando algo de dentro da minha alma. Então, foi cordão umbilical foi cortado. Saí da casa do meu pai. Hoje pouco chamo de pai, é mais de pastor, evangelista, profetisa, pastora, porque é uma postura diferente. Porque Deus assim requeriu, Deus pediu, Deus ordenou. Dói até hoje, dói. Vocês querem chamá-los de pai, mas eu não. Evangelista, pastor, profetisa, pastora. Estamos a entender? Tive que sair do meio dos meus parentes. Eu não tenho muita convivência com os meus parentes. Tá? Até porque eles não creem, a sua maioria não creem no que Deus tem na minha vida. Então sou desprezado no meio dos meus parentes. Tá tudo bem. Ok? Então eu tive que morrer para viver as promessas do Senhor. E eu estou entrando nas promessas. É só o início das promessas do Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência de obedecer, de fazer, de cumprir o que Deus tem pedido a nós. Às vezes nós pregamos para Deus e depois pegamos de volta. Não, Deus não é menino, não.
Deus é Deus. Então devemos realizar, devemos governar nossas mentes, emoções, nossos desejos. Mente, emoção ou emoções e vontades, desejos. No nome de Jesus, nossa alma primeiro é dentro, para depois manifestar fora. No poderoso nome de Jesus. Pai, neste tempo, neste dia de jejum, nono dia, obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Nós entramos com esta consciência de que na velocidade que obedecemos, que governamos, que morremos para o eu, o Senhor se revela. O nós, o Senhor e nós, o Senhor nos conduzindo, se revela. As tuas promessas vêm se cumprindo. Em nome de Jesus, neste jejum, mata o nosso orgulho, mata a nossa soberba, mata a nossa arrogância, mata a nossa prepotência, mata, Senhor, esse desejo que temos de aparecer, de ser, de sermos aplaudidos, de sermos aclamados. Mata, Senhor. Vai lá no profundo, no oculto, onde só o Senhor acessa. Traz para fora. Expõe diante dos nossos olhos. Para que nós tenhamos essa convicção que ainda há muito de nós que está vivo. E precisamos de fato morrer, nos abnegar, governar, e não sermos governados pelos nossos próprios apetites e desejos egoístas, satânicos, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Como, diferente de Abraão, nós façamos rápido, como Jesus, nós sejamos ligeiros. Quando saiu da água, após ser batizado por João, e os céus se abriram, e houve testemunho de que ele é o Filho de Deus, em quem o Pai, Deus, tem prazer. E logo ele foi conduzido, ordenado ao Espírito Santo para ir para o deserto, sair do meio dos seus parentes, do meio dos seus familiares, do meio daqueles da sua nação, e foi para lugares solitários, desérticos. E ali esteve durante 40 dias, morrendo ainda mais, governando. Que assim nós sejamos, Pai, que assim nós façamos, em nome de Jesus, para que o Senhor viva em nós. Assim oro, te agradeço, obrigado. Deus abençoe a todos. Morra no poderoso nome de Jesus para você mesmo, amém? Exista governo sobre as suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos. Para de ser amostradinho, para de ser amostradinha. Deixa que Cristo apareça em nome de Jesus. Shalom. Fica aí com o quadro Fala Deus!